Pom 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 porom porom pom pom porom pom pom porom pom porom. Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o jornal Mundo Contemporâneo. Nós somos as apresentadoras Beatriz e Raquel. Agora são 19 horas e 3 minutos. Hoje vamos falar de um tema que tem muita relevância: a uberização do trabalho. A uberização do trabalho é a relação do contato direto entre a empresa e o trabalhador, sem nenhum intermédio. Essa conexão é estabelecida de forma independente e por meio de aplicativos. Algumas causas dessa uberização são o alto índice de desemprego que leva as pessoas a procurarem novos meios de renda, a pandemia do Covid-19 que popularizou o serviço de delivery, o avanço da tecnologia que gerou novos empregos, além da necessidade de suprir o mercado consumidor de população crescente. Porém, como toda causa, há uma consequência não seria diferente no meio uberizado. Algumas das consequências são a perda de direitos trabalhistas da CLT, como o 13º salário, descansos semanais e férias remuneradas, a licença de maternidade e paternidade, a aposentadoria, entre muitos outros. Também teria a falta de estabilidade, já que não há nenhuma garantia do valor recebido ao final do mês, além dos imprevistos que ocorrem no mesmo. E também depende do esforço, somente do esforço do trabalhador, já que é diferente da CLT, que a jornada de trabalho máxima é de 8 horas, não passando disso. Porém, dos trabalhadores, a carga horária é diretamente proporcional com a remuneração. É importante falar que as mudanças na legislação trabalhista vão contribuir para o aumento da uberização do trabalho, já que, com ela, a criação de um novo estágio de exploração focada na perda de direitos sociais. Agora vamos para as entrevistas com Raquel e Beatriz. Foca no telão. Boa noite, Raquel e Beatriz. Estamos com a Monique. Sofia Braga, do 2º ano A. Kevin. César. Angelina. Gustavo. Miguel. João Paulo. João Paulo, do 2º ano. E você sabe o que é a uberização do trabalho? Não. 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 Oi? Você sabe o que é uberização? Urbanização? Uberização. Uberização? Não. São aqueles que trabalham com Uber. Uberização é quando terceirização do trabalho, né? Uberização? Seria sobre o quê? O termo vem do Uber. Uberização seria o trabalho sem relações empregatícias, né? E está sendo comum, não só na empresa Uber e outros aplicativos, mas também está sendo comum no comércio, em várias outras empresas. É um tipo de trabalho que explora demais o trabalhador, trabalha muito, ganha pouco e, teoricamente, não tem direito a nada, sem nenhuma relação formal de trabalho. Você acha que essa mudança é positiva ou negativa? Mas quais mudanças são essas? Eu também não sei. De você agora ter mais trabalho uberizado, mais informal, sem direitos. Eu acho que é negativo, porque o trabalhador, ele é a pessoa que leva, né, o lucro, a empresa, é a pessoa principal da empresa, é a pessoa que tem que ser valorizada em todos os sentidos, para que ele, né, possa ser um trabalhador eficiente, ao mesmo tempo ter os seus direitos garantidos, porque o Uber, se ele bate o carro, se ele sofre um acidente, ele não tem garantia nenhuma, quer dizer, é um trabalho muito difícil, né, o de Uber, eu imagino, porque tem que trabalhar muitas vezes à noite e por períodos muito grandes, maiores do que o normal, que são as 8 horas, e além disso não ter garantia nenhuma no final, né? Então o trabalho, ele não é só, ele não pode ser só valorizado pelo soldo que se ganha no final do mês, mas ele tem que ser valorizado com garantias também ao trabalhador, né, para que ele seja mais justo. Você acha que essa mudança é positiva ou negativa? Eu não sei, na verdade, porque assim, em partes é bom porque... Não, acho que não, por conta, tipo assim, tem muita... Caramba. Com a uberização, tipo assim, tem muita questão de, tipo, um trabalho, às vezes, não bem pago, ou, tipo, não tem garantia, não tem INSS, então, tipo, tem uma série de questões. Só que, por outro lado, tem muita questão de liberdade, né, porque você pode fazer seu horário, e é mais o exemplo do Uber, né? Aí dá pra... Eu acho isso. Essa mudança do trabalho formal, do informal, pelo esse meio de trabalho uberizado, é positiva ou negativa? Bem, toda situação tem os lados positivos e negativos. Acho que o principal ponto a se destacar é que não tem muitos direitos trabalhistas, já que você não tem um patrão formalmente. O lado positivo é que você decide o seu próprio horário de trabalho. Se você quer trabalhar 4 horas por dia, você pode. Se você não quer trabalhar,
você pode também. Se você quer trabalhar 12 horas por dia, também. É completamente livre e você que escolhe. Muitos mencionam o fato de possivelmente tirar trabalho, mas eu acho que não. Ao longo da história, principalmente com as tecnologias constantemente mudando, novos trabalhos surgem e antigos trabalhos desaparecem. E isso é constante. Então, verdadeiramente, o número de empregos disponíveis continua o mesmo. Você acha que as mulheres são inseridas de maneira igualitária no mercado uberizado? Não. Por quê? Porque nos dias de hoje, mesmo sendo assim, as mulheres terem conquistado o seu espaço e tudo mais, a gente ainda é um sexo frágil. Então, assim, uma motoqueira do iFood ou uma Uber que vai trabalhar à noite, por exemplo, ela corre o risco de ser assediada, né, porque ela é mulher, de ser assaltada, por conta de ser mulher, por ser mais frágil. Então, eu acho que nos dias de hoje a mulher ainda não conseguiu o seu espaço em si ainda. Sofia, você acha que as mulheres estão inseridas nesse espaço de trabalho de uma forma igualitária aos homens? Olha, infelizmente, eu tenho certeza que não. Porque eu faço muito uso de aplicativos como o iFood, o Uber, por exemplo. E digamos que de 25 Ubers que eu peço para ir para casa, um exemplo, uma vai ser uma mulher. E eu nunca recebi um pedido do iFood entregado por uma mulher, então eu acho que é um cenário muito machista ainda, porque é uma coisa nova, né? Uber, iFood, essas entregas de supermercado também, que também estão inseridas no iFood, que elas se intensivaram com a pandemia, né? Eu acho que ainda é um cenário que as mulheres podem sim, e com certeza vão ser inseridas, mas por enquanto é uma coisa muito machista. Creio que não, só peguei uma Uber mulher uma vez, que eu me lembro. E por que você acha que não é, assim, além disso, por que você acha que as mulheres não são inseridas de maneira igualitária? Difícil dizer, eu acho que voltado assim, historicamente os homens começaram a dirigir primeiro tudo, isso deve influenciar. Ok, muito obrigada, Gustavo. E você acha que o trabalho uberizado é tão digno quanto um trabalho formal? Ele é tão digno quanto um trabalho formal. Só que a pessoa precisa entender que ele não tem os mesmos direitos trabalhistas que uma pessoa que tem um trabalho formal, carteira assinada, né? Então, eu acho até que coitado, né? É uma situação até mais difícil, né? Porque fura um pneu, por exemplo, né? Como é que ele resolve isso? Então, é tão digno quanto formal, mas eu acho que é uma situação bem complicada para esses... eles se acham, né, empreendedores, né? Tá? Porque por eles não terem os mesmos direitos trabalhistas, né, que a maioria da população tem, eles se veem muitas vezes em situações bem difíceis, né, até para conseguir manter a renda familiar. E você acha que esse trabalho uberizado é tão digno quanto um trabalho formal? Sim, eu acho que é um trabalho muito digno, só que o trabalhador ele acaba ficando sem direitos, sem recolher direitos pela Previdência Social, então ele fica bem vulnerável e lá pra frente ele vai ter problemas com isso, porque ele não tem essa segurança trabalhista. Isso aí, obrigada. E você acha, referente à relação de uberização, você acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Eu tenho medo porque se a gente viu que na primeira revolução tecnológica que nós tivemos, né, há uns 30, 40 anos atrás, já houve um massacre de muitos empregos, né, se extinguiu, não foi reposto, né, eu sou a geração que eu vi uma indústria de 6, 7 mil funcionários, como a GM, né, a cair para 300, 400 funcionários, né? Então, com a inteligência artificial, eu estou vendo até médicos sendo substituído, sabe? Então, cada vez mais vai precisar de menos gente. Então, eu fico assustado, sim. Eu não gostei dessa brincadeira. Pode ser maravilhoso, pode ser bacana a ideia, mas parece que para mim é muito trágico. Eu não vejo isso com otimismo. Não vejo. Sim, no entanto já tem vários cursos na internet para as pessoas fazerem.
adaptação à uberização, você acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Eu acho que vai dominar o mundo sim. Por quê? Porque nosso mundo ele vem crescendo cada vez mais com as inteligências artificiais, né? Então eu acho que vai mudar o mundo sim. Ok, muito obrigada, Miguel. Agora é com você, Bia e Raquel. Obrigada, Raquel. Com isso, aprendemos um pouco mais sobre o que é a uberização. Então finalizamos mais um Jornal Mundo Contemporâneo. Muito obrigada por nos assistir. Até mais! Pam,